Pois é, no dia 6 de agosto de 1945, a primeira bomba atômica explodiu no Japão, matando ali cerca de 70 mil pessoas. Esse projeto foi idealizado pelo físico Julius Robert Oppenheimer e essa bomba se chamava Little Boy. 3 dias depois, mais ou menos ali 3 dias depois, outra bomba, infelizmente, explodiu também no Japão, agora na cidade de Nagasaki. Essa matou de 40 a 80 mil pessoas. Essa era Fat Man. Bom, e a pergunta que não quer calar, acho que fica claro aqui pra gente. Essas bombas atômicas, essas duas bombas, elas realmente eram necessárias? Para responder essa pergunta, a gente tem que saber duas coisas, basicamente. A gente precisa, primeiro, discutir aqui sobre o histórico do Japão na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, o que o Japão representava para o mundo ou como ameaça, principalmente para os Estados Unidos e para outras nações naquele período. Em um segundo momento, a gente precisa discutir o que vem depois. A gente está falando de Guerra Fria mesmo. A gente precisa discutir quais são as intenções de fato dos Estados Unidos. Primeiro vou falar do Japão, certo? O Japão, desde ali finais do século XIX, com o fim do shogunato e o início do que a gente vai chamar de Era Meiji, o que é isso? Isso é a parte da industrialização do Japão, que ele de fato entra nesse mundo industrializado, por isso que a gente fala que o Japão ele faz parte ali, ele pertence à segunda revolução industrial. O Japão se tornou um grande império que sai devastando parte, ou boa parte ali da Ásia e da Oceania. Então ele tinha conquistado territórios, por exemplo, na China, a Manchúria, territórios na Oceania e outras regiões, inclusive do continente asiático. Então o Japão tinha, inclusive, conquistado uma parte significativa da Coreia. Inclusive, não era simples assim, vai lá e conquista. Você tinha muita crueldade por parte dos colonizadores japoneses, de colocar inclusive parte ali dos chineses e também dos coreanos em um processo de escravidão, inclusive escravidão sexual, era muito pesado isso. E não sei se vocês sabem, mas por exemplo, até hoje, né? Você tem essa rivalidade entre Coreia e Japão, principalmente quando se fala em Coreia do Norte. Coreia do Norte trata o Japão como inimigo. Eles não chamam o Japão de Japão, eles chamam o Japão de inimigo, porque as consequências do que o Japão fez no continente asiático foram devastadoradoras. E o Japão sempre foi muito fechado, porque até o século XVIII, por exemplo, o Japão sempre sofreu ataques e dominações de outros países, por exemplo, Portugal, século XVI, século XVII. Então o Japão sempre teve uma questão de ser mais fechada em relação a outras nações. E quando chega numa fase do imperialismo japonês, quando chega a fase da industrialização japonesa, finais do século XIX, início do século XX, é como se o país estivesse mostrando para o mundo que ele não aceitava mais isso, só que passou. Foi de uma forma muito pesada, conquistando povos, escravizando povos. É o chamado Império do Sol Nascente, né? O Império Japonês. E isso vai até a Segunda Guerra Mundial. Derrotou outras nações em guerra, derrotou a Rússia na famosa guerra russo-japonesa pela Manchúria. A Rússia tinha interesses ali em 1904, 1905, e os soldados japoneses eram muito bem armados. E aí a coisa começa a ficar um pouco complicada para o Japão na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos entram na guerra em 1941. Após o ataque a Pearl Harbor, o ataque japonês a Pearl Harbor, é certo, mas os Estados Unidos ele chega como uma nação nova para aquela guerra, uma nação que não sofreu ataques dentro do seu próprio território, vocês sabem disso, eu já falei isso muitas vezes aqui no canal, que o primeiro grande ataque territorial que os Estados Unidos sofrem é o 11 de setembro, das Torres Gêmeas, do Pentágono, né, pela Al-Qaeda de Osama Bin Laden. E o que a gente tem nesse processo? Como eu falei para vocês, o Pearl Harbor é uma base do Havaí. A gente está falando, quando eu estou falando sobre ataque nos Estados Unidos, é na América continental mesmo. O que a gente tem nesse processo? Os Estados Unidos entrando, enviando uma frente de batalha muito poderosa para a Europa, na chamada Frente Ocidental, ao lado ali dos aliados, Canadá, Inglaterra, e envia também as tropas, principalmente os fuzileiros navais, para o continente asiático, para as batalhas do Pacífico. Então isso a gente vai pegar tanto no continente asiático quanto no continente da Oceania também. Então você tem batalhas pesadíssimas nas Ilhas Salomão da Oceania dos fuzileiros navais dos Estados Unidos contra os japoneses
E tem até uma série fantástica que fala sobre isso, que eu gosto demais, eu aconselho que você veja, se é que você já não assistiu, que é o The Pacific. The Pacific, que é uma série de direção de Steven Spielberg, que é fascinado por guerra, né, pelos temas, né, o tema da Segunda Guerra Mundial, e também o Tom Hanks. Tom Hanks não é ator na série, tá? Ele é diretor. E essa é uma continuação, que a gente diz assim, uma continuação da primeira série que eles fizeram, que foi juntos, né, nesse projeto, que foi a Band of Brothers, que essa já se passa no dia D. Mas volta para o Pacífico. Então os Estados Unidos entram nessa guerra pesada contra o Japão, é como se fosse uma guerra à parte contra o Império Japonês, que gerou cerca de 8 milhões de mortos, soldados, militares, tá? Isso sem contar os civis. A gente está falando de militares. A Segunda Guerra Mundial matou ali cerca de 80 milhões de pessoas, entre civis e militares. Só no conflito Estados Unidos e Japão foram 8 milhões, que é equivalente ao número de mortos da Primeira Guerra Mundial inteira, para vocês terem noção. Só que tem um ponto importante aqui que eu acho que vocês devem ter percebido. Essa guerra não foi no Japão. Os Estados Unidos não conseguiu chegar no Japão. Essas guerras eram travadas em ilhas, principalmente na Oceania e no continente asiático, mas sem chegar no território, país Japão. Eram em regiões dominadas pelo Japão, mas não no território japonês. E essa foi uma das justificativas que os fuzileiros navais, que a Força Aérea dos Estados Unidos utilizou pelo Projeto Manhattan, que era fazer o Japão se render e chegar no território japonês, que eles não estavam conseguindo. Vocês sabem que os japoneses, assiste a série The Pacific, no território japonês, os soldados japoneses, eles não se entregavam, eles resistiam. É uma tradição inclusive que vinha desde o período feudal, do shogunato, né, que a gente vai chamar ali dos samurais. Eles preferiam entregar a própria vida do que se entregarem para os Estados Unidos. Preferiam se matar do que se entregar, se matar do que morrer em combate. Eles não se entregavam em combate. Então essa foi uma das justificativas utilizadas pelos Estados Unidos, e eles faziam muita caricatura dos japoneses, os próprios fuzileiros navais. Chamavam, por exemplo, eles chamavam os japoneses de japas. Japa é um termo pejorativo, histórico, tá? Um termo pejorativo que era o que os fuzileiros navais dos Estados Unidos chamavam de japas, justamente como forma de inferiorizar os soldados japoneses. Tá, a gente entendeu o que é o Japão ali, mas a justificativa que foi utilizada pelos Estados Unidos é pela rendição do Japão. Por quê? Porque a guerra na Europa já tinha acabado em maio. A guerra no Pacífico estava lá até agosto. Então foi essa justificativa. Que você já tinha inclusive soldados que voltaram para casa de todas as nações, Berlim tinha se rendido, mas no Pacífico a guerra estava acontecendo. Agora, qual é a grande justificativa por trás de tudo isso? A justificativa é justamente o fim da guerra na Europa. Sabe por quê? Porque, por mais que você tenha esforços dos aliados para derrotar o eixo, Itália, Alemanha, por mais que você tenha esforços, quem que deu a cartada final, que fez Berlim se render, que foi a primeira que chegou em Berlim, foi a União Soviética. Ah, tudo bem, o dia D foi importante para a tomada da Normandia, a chegada dos aliados na praia da Normandia, norte francês. Lógico, ninguém aqui está falando, por exemplo, que a União Soviética venceu essa guerra sozinha. Não, mas quem rendeu a Alemanha, que fez a Alemanha dar o último suspiro, foi a União Soviética. E para provar isso, até um fotógrafo importante, o Evgeny Kaldey, ele acho que é isso que chama, né? Acho que é o nome correto. Ele tirou aquela fotografia ali na Batalha de Berlim, quando a Alemanha se rendeu, sabe-se lá onde Hitler foi parar, a gente sabe que possivelmente se matou, mas se vocês quiserem eu faço um episódio sobre isso também, que sobem lá 3 soldados no alto do Reichstag, e destruído, com a Berlim destruída, e tinha uma foto com a bandeira da União Soviética erguida. Por que o Reichstag? O Reichstag é um símbolo do poder alemão. Para quem não sabe, o Reichstag é o parlamento alemão. E quando Hitler assume o poder lá em 32, 33, 34, a Alemanha era uma monarquia não, era uma república parlamentarista. Você tinha o cargo de presidente, você tinha o cargo de primeiro-ministro, lá, o chanceler, e você tinha o parlamento. O parlamento escolhia, por exemplo, o chanceler.
O Hitler, ele assume, o nazismo, ele chega ao poder através de eleições, né, através do voto, e em um determinado momento o Reichstag pega fogo. Eles botam culpa em um comunista, um membro do Partido Comunista, se eu não me engano ele era holandês, e aí fala, a gente vai ter que trocar o parlamento de lugar, certo? Enquanto a gente restaura o Reichstag, o parlamento, o prédio, a sede do parlamento. E o Hitler fala, não precisa, a gente não precisa do parlamento. E aí que inicia toda a proposta do nazismo, aí ele entra com aquela função, aquele cargo de Führer, né? Que é a união entre o presidente e o chanceler na figura de uma única pessoa que vai centralizar a política, vai ser totalitário pelo o partido nazista, que é o Adolf Hitler. Então, quando a União Soviética vai lá, derrota a Alemanha na Batalha de Berlim, levanta, sobe, coloca aquela fotografia dos soldados com a bandeira da União Soviética no alto do Reichstag, ali você já está tendo, inclusive, uma mostra de disputa entre qual que é o modelo que venceu a guerra, o dia da vitória para os soviéticos, que é muito celebrado até hoje, mas qual que é o modelo que venceu a guerra? É os Estados Unidos, que estava lá na Batalha do Pacífico ainda, ou é a União Soviética que rendeu a Alemanha? Os estadunidenses, os ingleses, eles chegaram depois em Berlim. Alguns dias depois, a União Soviética já tinha destruído lá e já tinha rendido a Alemanha. Então os Estados Unidos olha e fala, peraí, eles não podem levar os louros dessa guerra, os louros desse conflito. O que a gente tem que fazer? Então você já começa a entender que a ideia da bomba atômica, das duas bombas, é uma mostra de superioridade bélica por parte dos Estados Unidos do Projeto Manhattan. Mas espera aí, e a União Soviética? Estava para trás? Não, a União Soviética também estava em produção de suas bombas atômicas, porque eles também tinham um projeto. Se do lado dos Estados Unidos você tinha um projeto Manhattan, do lado dos Estados Unidos você tinha um projeto que, na verdade, eles sabiam porque eles tinham agentes, espiões dentro do projeto Manhattan, como era o caso de um alemão chamado de Klaus Fuchs, que participava do projeto Manhattan e entregou os projetos para o Stalin, entregou os projetos para a União Soviética. Ou seja, a União Soviética também estava em processo de construção de suas armas nucleares. Ou seja, a ideia de se explodir as duas, Hiroshima e Nagasaki, também era para mostrar para a União Soviética o poder de fogo, já sabendo do que viria depois. Eles não iam chamar, eles não estavam chamando ali de Guerra Fria. A gente que chama de Guerra Fria, na verdade, durante a Guerra Fria, a gente já entendeu esse conceito. Mas eles estavam ali mostrando, ó, não vem não. E a gente mostrou primeiro o nosso poder, compreenderam? E não é à toa, gente, que durante a Guerra Fria, principalmente ali entre a década de 60 e 70, mas 70 é o ponto mais alto ali, um dos grandes temores que existiam no mundo era da eclosão de um novo conflito. Uma terceira guerra mundial, só que agora entre a União Soviética e Estados Unidos e seus aliados, né, o beligerante e seus aliados, e do outro lado a União Soviética e seus aliados também. Os Estados Unidos tinha formado a OTAN, a União Soviética o Pacto de Varsóvia. Você tinha um temor muito grande, uma tensão muito grande que essa guerra, se acontecesse, ela fosse uma guerra nuclear. E eu garanto a vocês que se a gente tivesse uma guerra nuclear, como se a gente tiver hoje uma guerra nuclear, não significa que vai ter, tá? Isso representaria o fim da humanidade, porque hoje, inclusive, as bombas que foram desenvolvidas ao longo da Guerra Fria e até hoje, elas são muito mais potentes do que a gente teve em Hiroshima e Nagasaki, certo? Então é uma mostra de poder de fogo, há uma questão ideológica muito forte por trás disso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo aqui, que é um formato mais bate-papo aqui. Se vocês quiserem, eu faço mais, tá? De vários temas. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários temas que a gente pode trabalhar aqui, que a gente pode trazer. Vai ser muito legal trazer esse tipo de vídeo aqui para vocês. Vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Um grande beijo. Fui!